Olá, galera do Dá Uma Força, sejam bem-vindos a mais uma aula de redação do Dá Uma Força. Paramos essa videoaula com muito carinho para vocês, porque é uma informação mega importante. O que nós vamos fazer? Vamos fazer uma revisão geral sobre todas as competências que são avaliadas no Enem e ao final da aula nós vamos avaliar uma redação que tirou nota 1000 no Enem 2016. Eu sempre digo que é importante a gente olhar mesmo, procurar na internet. Essas redações nota 1000 estão disponíveis na internet. Então, olhar, buscar essas redações, ver o que elas estão fazendo ali que mereça essa nota 1000. Por que de repente a gente não está conseguindo ainda ou chegar tão próximo a isso, 900 para cima, o que está acontecendo? De fato, algumas redações que a gente encontrar na internet são de uma forma, uma escritura assim muito deslumbrante, com palavras realmente que não são muito comuns. Então, não se estresse com isso. Por quê? O Enem, ele prioriza muito uma coisa chamada precisão vocabular. O que é essa precisão vocabular? É justamente como o próprio nome diz, é o seu vocábulo, o que você escrever, ser preciso, ser claro, ser objetivo. Não precisa se preocupar com palavras difíceis, ficar nossa, eu vou usar uma palavra que acho que nem o corretor vai ter ouvido na vida, porque vai ser uma coisa assim incrível. E aí, de repente, você se estressa tanto com isso na hora da sua redação que acaba colocando aí realmente palavras que não tem nada a ver, e aí perde na coerência, perde na coesão do texto, enfim. Então, não se preocupe de forma alguma com palavras difíceis. Claro que a formalidade, que a gente vai falar na competência 1, ela é muito importante e vai exigir de você, sim, um tratamento diferenciado na hora de você escrever. Claro, totalmente diferente da forma como a gente fala com um amigo nosso, da forma como até mesmo eu estou falando com você. Então, você vai precisar, sim, escrever de uma forma formal, mas isso não significa que é de uma forma difícil. Claro que com o treinamento a gente vai conseguindo incluir umas palavras mais bonitas, digamos assim, na nossa redação. Por exemplo, a gente vai lá na proposta de redação, ao invés de a gente colocar cabe ao governo, a gente coloca mister tal coisa. A gente começa a usar destarte, enfim, coisinhas que a gente vai treinando, vai usando ao longo da nossa prática e chega na hora da nossa prova, a gente coloca lá e arrasa, garante uma excelente prova, uma excelente nota, mas é claro que não pelo fato de ter usado palavras bonitas ou palavras difíceis, mas todo o contexto de uma forma geral. Bom, então é o seguinte, o que a gente vai precisar fazer aqui? Vamos lá. Competências da redação Enem. Mais uma vez falando, aí você vai falar, de novo falar sobre competência? Sim, por quê? Se você tivesse sacando de todas elas muito bem, você já teria ganhando aí o seu 1000 na sua redação. Então, a gente precisa conhecer quais as competências são avaliadas, como que elas são avaliadas, para a gente realmente mandar muito bem agora, nesse período que a gente está treinando. Quando chegar no dia da prova, lá, que a prova vai ser no dia 5, no dia da prova, a gente conseguir garantir uma redação aí excelente. Então, são 5 competências que vão ser avaliadas na sua redação e cada uma vale de 0 a 200 pontos e elas são pontuadas 40 em 40 pontos. Então, pode ficar com 0, 40, 80, 120, 160 e 200, que é o nosso alvo. A gente conseguir 200 pontos em cada competência, totalizando, então, 1000 pontos na redação. Então, é o seguinte, a competência de número 1, vamos falar das 5 rapidamente, não vou ler todas as pontuações, apenas o foco, que são os 200 pontos, e o 0 ponto, para a gente entender a diferença nisso. Então, eu sugiro fortemente que você leia com atenção cada pontuação dessa, cada pedacinho, como que o Enem trabalha, como o Enem corrige, baseado em que você vai ganhar, por exemplo, 80 pontos, ou 120 ou 200, tá? Então, é mega importante que você realmente olhe isso aí, entenda a competência, olhe uma redação, onde você está errando, onde você está acertando. Competência 1, eu digo que é uma das competências mais difíceis de conseguir 200 pontos. Por que isso? Porque é uma competência que ela é trabalhada durante todo o seu texto e ela vai tratar da demonstração do domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Por que é tão difícil a gente
200 pontos nessa competência. A gente está muito acostumado hoje em dia com Messenger, WhatsApp, Facebook. Fala muito, na verdade a gente escreve muito, né, nos textinhos ali, então usa abreviatura, usa linguagem informal, a gente fala o tempo inteiro assim. Na hora da gente colocar a modalidade escrita formal, a gente dá uma tropeçada. Então, olha só, por exemplo, como uma pessoa consegue tirar 0 pontos. Ela demonstra desconhecimento da modalidade escrita formal. Agora, olha ao passo uma pessoa que consegue 200 pontos. Demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registros. Desvios gramaticais ou de convenções da escrita serão aceitos somente com excepcionalidade quando não caracterizem reincidência. Então, algo que eu já comentei com vocês, tem que saber simplesmente tudo para a nossa redação. Desde regra de pontuação, quais foram as mudanças para o novo acordo ortográfico, isso a gente fala lá no nosso projeto Redação Receita de Bolo. A gente tem uma aula específica só para trabalhar competência, regras de concurso, regras de regência. Então, muitas vezes acontece isso também, a gente se preocupa em usar verbo aí muito difícil, uma palavra mais assim, um verbo diferente, e aí de repente a gente erra na regência daquele verbo, e aí a gente reincide naquele erro, e aí só vai diminuir pontos. Então, tem que saber tudo, tem que saber a diferença entre a modalidade oral da escrita. Então, a gente tem que evitar, por exemplo, falar daí, então, tipo. São expressõezinhas, são palavrinhas que a gente usa de forma para falar oralmente. Pode colocar isso, vai demonstrar que você não está diferenciando a modalidade escrita da modalidade oral. Então, muita atenção quanto a isso. Geralmente, os alunos eles erram mais nessa parte de questão de oralidade do que da formalidade mesmo. Mas também acontece. Então, gírias, a gente tem que evitar clichês, como sempre, em toda a nossa redação, mas gírias de forma alguma, a menos que você realmente precise usá-la ali de alguma forma, e aí você vai colocar entre aspas, tá? Mas evitar sempre. Então, a gente precisa saber todas as regras de pontuação, até separação de sílabas. De repente, a gente está separando uma palavrinha ali que tem um SS, e aí toda aquela sílaba não cabe ali, a gente precisa passar para outra linha. A gente tem que ter muito cuidado com isso. A reincidência disso faz com que a gente só vá perdendo pontos na nossa competência 1. Uma coisa que é gravíssima, que assim, praticamente, se o corretor encontrar, ele já tira 40 pontos de você, é erro de concordância verbal. É uma coisa muito comum e algo que o Dá Uma Força faz para que você evite ao máximo isso claro, além da nossa aula sobre concordância verbal, de todos os verbos que a gente mais usa aí, é a questão de colocar períodos curtos. Se a gente escrever períodos muito longos, a probabilidade de a gente errar e se perder numa concordância, num verbinho aí, é muito maior. Tanto na concordância verbal quanto na nominal. Enfim, qualquer uma delas. Então, sempre trabalha isso. Períodos mais curtos não significa que é só aquilo ali fragmentado. Não. Mas evitar períodos longos, porque aí a gente também vai estar evitando erros de concordância, que é um erro considerado grave. O corretor já coloca logo menos de 40 pontos para você. Então, é importante que você consiga entender toda essa importância aí da competência 1, todos esses passos aí, essas regrinhas, tudo isso tem que saber. Então, na hora do desespero, chegou lá, e caramba, esqueci a regência desse verbo, será que é isso? Substitui verbo. A gente tem que ter essas sacadas aí, claro que isso a gente consegue com treinamento, ok? Bom, então o que a gente espera dos nossos alunos é exatamente isso, demonstrar excelente domínio da modalidade escrita formal para garantir os nessa competência. Bom, competência de número 2. Essa aí é uma das competências, não é difícil, na minha opinião, de você conseguir 200 pontos. O fato é que você precisa usar a tal da outra área de conhecimento. Então, a competência número 2 diz o seguinte: compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, argumentativo, em prosa. Então, daí ele já tira duas coisas importantes. Você precisa fazer o seu texto dissertativo, argumentativo, ou seja, você não vai narrar
Você não vai só fazer um texto expositivo, você precisa dissertar e argumentar, você precisa expor a sua ideia e defendê-la. Isso é um texto dissertativo argumentativo. Já faço um adendo aqui. Algo que muitos alunos cometem, eles simplesmente fazem parágrafos super expositivos, parágrafos especialmente de argumentação. Eles começam a colocar dados estatísticos, exemplos, e coloca comparação com algum outro país, enfim, só vai colocando ideias, expondo ideias e não refuta essas ideias, não ratifica essa ideia, enfim, não aprofunda essas ideias com a sua própria defesa, do seu ponto de vista. Então, isso vai caracterizar um texto completamente expositivo. Você vai sair, então, do seu texto dissertativo argumentativo, que você vai ter os 200 pontos dessa competência. Então, é muito importante a gente entender o texto dissertativo argumentativo. Uma dica que eu dou a gente vai analisar uma redação aqui, vou mostrar para vocês como que acontece. Mas uma dica é sempre estar usando expressões como que tal cenário, nesse sentido, nesse aspecto, sob essa ótica. Enfim, essas expressões fazem com que você consiga aprofundar, te force, assim, a agora colocar a sua ideia ali. Então, essa é uma dica do Toma Força. A gente pratica isso no nosso treinamento, no nosso projeto Redação Receita de Bolo, e é super importante que consiga fazer um texto inteiro dissertativo argumentativo. Então, por exemplo, algo que também acontece muito, muita gente fala, não, isso é besteira, mas assim, milhares de alunos cometem esse erro que é fuga ao tema parcial ou fuga total. Fuga total já era, você vai zerar a sua redação. Tá? Então, fuga total é justamente você não falar sobre nada daquilo. Então, a gente vai analisar uma redação sobre os caminhos da intolerância religiosa e, de repente, o cara vai falar sobre... deixa eu pensar aqui, sobre a música popular brasileira. Ou seja, ele pode fazer um texto lindo, maravilhoso, mas não tem nada a ver com aquele tema. Ou uma fuga parcial, ou seja, ele fala sobre um preconceito e não sobre a intolerância religiosa. Ele, de repente, fala sobre algum outro tipo de intolerância, mas não que seja intolerância religiosa, por exemplo, questão de homofobia e não a religião. Fuga parcial, ele pode conseguir fazer isso também na redação. É um problema muito sério. Se você fugir de forma total, você vai zerar a sua redação. Já era. Então, 0 ponto justamente para quem fuga total ao tema ou não atendimento à estrutura dissertativa argumentativa, na verdade, não tira 0 só na competência 2, como na redação por completo. Simplesmente sua redação é como se fosse corrigida, afinal, não está tratando daquele tema que o Enem quer. E 200 pontos é o quê? Desenvolve o tema por meio de argumentação consistente a partir de um repertório sociocultural produtivo que apresenta excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Então, é nessa competência 2 que não tem jeito, não tem para onde fugir. Se você não citar uma outra área do conhecimento, você vai tirar 160, talvez. Eu acho até que não, acho que 120. Se não citar um filósofo, um sociólogo, uma música, algo que realmente seja fora daquilo ali, para você dizer, olha, tenho conhecimento de música, eu consigo colocar alguma área de conhecimento diferente aqui. A redação é sobre política, eu coloco algo relacionado à agricultura, não sei, um exemplo, tá? A gente sempre tem que colocar isso. E aí o que a gente faz é justamente trabalhar na citação filosófica, que fica super interessante, não tem jeito de errar, vai ser sempre considerado uma outra área de conhecimento. Mega bacana, a gente consegue fechar, trabalhar de uma forma muito legal quando a gente tem uma citação de um filósofo, de sociólogo, enfim, algum argumento de autoridade. Então, não tem jeito da gente fugir disso. Se a gente quer redação nota 1000, precisa aprender a citar uma área de conhecimento diferente, especialmente essas aí de filósofo, de sociólogos. Bom, competência 3 diz selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Por quê? De fato, você tem aquele tema, você precisa escolher a sua tese. Lembra daquela árvore que o Dama Força trabalha? Tem o tema, vai para a tese, já elabora seus 2 argumentos e a proposta de intervenção ligada a cada argumento. Pronto, não tem jeito de não ter coesão e coerência no seu texto. Agora sim, a gente vai começar a redigir a nossa redação.
Então é o seguinte, não adianta a gente colocar dados estatísticos, uma informação que eu tenho, uma pesquisa que foi feita, e tarará, argumento de autoridade, se a gente não conseguir colocar ela de uma forma organizada, se a gente não encaixá-la na nossa defesa do ponto, não adianta a gente simplesmente soltar aquela informação ali. Tudo precisa estar coerente. O meu texto, ele tem que estar totalmente encadeado. As ideias do texto, desde a primeira palavra que eu usei na introdução até a última palavra que eu usei no parágrafo de proposta de introdução, tem que estar tudo coerente e coeso. Então, tem que estar encadeado, sim. Então, é muito importante que a gente consiga encaixar todas as informações que a gente tem de uma forma coerente e coesa, defesa do nosso ponto de vista. Quanto mais rico for, melhor, é claro, mas isso vai depender todo o nosso repertório antes da nossa preparação, da nossa prática ao longo do ano. Então, por exemplo, 0 pontos é quem apresenta informações, fatos e opiniões não relacionados ao tema e sem defesa de um leva 0 nessa competência. Agora, 200 pontos se apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto de forma consistente e organizada, configurando autoria em defesa de um vista. Por quê? Se a gente está fazendo aquele texto, você concorda que eu tenho que ter completamente um poder, digamos assim, sobre esse texto. Sou eu que estou escrevendo, é a minha ideia, eu estou defendendo aquela tese ali. Então, eu preciso realmente ser autor daquele texto. Eu não posso ficar só colocando ideias como se fosse assim, só informações de um argumento de autoridade, por exemplo, sem que eu tenha participação nenhuma ali. O corretor consegue isso. Então, a gente precisa colocar todas essas informações, exemplos, comparações, dados estatísticos, pesquisas, enfim, as nossas estratégias argumentativas de uma forma certinha, organizada, consistente, e aí pronto, eleva 200 pontos na competência 3. Eu acho bem tranquilo 200 pontos nessa competência, tá? A gente fazendo a nossa introdução bonitinha com a nossa tese explícita, já colocando os nossos 2 argumentos, o tópico frasal, aprofundando ali, e você usando para aprofundar justamente essas teses argumentativas, não tem jeito da gente tirar menos de 200, tá? É muito importante realmente colocar tudo que esteja relacionado ao tema de forma organizada. Pronto. Tendo esse cuidado, a gente consegue os 200 pontos de competência de número 3. Competência 4. Também acho bem tranquilo a gente conseguir 200 pontos. Na verdade, eu acho a competência mais fácil da gente conseguir 200 pontos. De verdade. Por quê? Ela diz que a gente precisa demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Ao longo de todo o nosso texto, desde o início até o final, a gente tem que ter uma coesão, certo? A gente realmente cadeado, tudo bonitinho ali na nossa redação. Isso a gente consegue de uma forma simples, evitar a repetição de palavras e colocar justamente locuções adverbiais, advérbios, pronomes, para interligar nossos períodos dentro de um parágrafo e interligar também cada parágrafo. Então, simples. É aquela coisa de ficar tal cenário, dessa maneira, isso porque outros, ademais, destarte, em primeiro lugar, em segundo. A gente sabendo colocar isso, usar isso, acabou. A gente vai conseguir competência. Então, por exemplo, 0 ponto é a ausência de marcas de articulação, resultado de fragmentação de ideias. É como se a gente estivesse falando assim com o nosso pai. Pai, hoje eu vou ao shopping. Pai, eu preciso comprar uma calça jeans. Pai, eu preciso de camisa para combinar com a calça. Ou seja, ideias fragmentadas. Eu posso articular isso. Pai, eu preciso ir ao shopping porque a necessidade de ter uma calça jeans. Além disso, eu preciso de camisa com essa calça. Então, é a gente realmente usar pronomes para retomar, usar elipse, verbos, fica bem legal também na redação, mas claro, tem que ter prática, senão
pode errar, cometer um erro aí, perder ponto na competência. Então, colocando esses recursos coesivos, entretanto, ademais, claro, gente, de forma correta. A gente não pode colocar algo aí que tenha um sentido de adversidade se a gente quer colocar alguma coisa com sentido de adição. Cuidado com isso, mas isso não é difícil, realmente. A parte da competência 4, a mais fácil a gente garantir os 200 pontos. Então, articular bem as partes do texto e apresentar repertório diversificado de recursos coesivos. Isso aí é tranquilo, basta a gente treinar. E vem a competência 5, que é aquela que medo, mas eu também acho uma competência fácil. Eu acho a segunda competência mais fácil de tirar os 200 pontos. Primeira competência 4, depois 5. E diz que você precisa elaborar propostas de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Primeira coisa, se respeitar os direitos humanos, você já zera a sua redação, independente se você só desrespeitou lá no seu último parágrafo. Independente disso, qualquer palavrinha, qualquer citação, enfim, seja desrespeitando os direitos humanos, vai fazer com que você zere a sua redação. E aí é algo diferente do que a gente está acostumado de fazer no ensino médio, que é justamente elaborar uma proposta de intervenção, porque ao longo do seu texto você trabalhou com problemas. Geralmente o Enem gosta de trabalhar com problemas sociais. Então ele vai exigir de você uma proposta para intervir naquilo ali. Está totalmente relacionada aos seus argumentos. Por isso, de novo, aquela arvorezinha do Dá uma Força. Tema, tese, argumento 1, argumento 2, proposta 1 e proposta 2. Por quê? Primeiro de tudo, cada parágrafo seu tem que ter uma informação nova. Introdução, uma coisa, argumento 1, uma coisa, argumento 2, uma coisa, conclusão, que é o seu parágrafo com a proposta de intervenção, outra coisa. E aí é o seguinte, a gente precisa trabalhar em cada argumento algo diferente, tá? Uma informação nova, não é os dois parágrafos de argumento não são uma extensão de um só. Coisas diferentes, claro, totalmente relacionadas, em defesa do seu ponto de vista, mas informações diferenciadas, geralmente 2 problemas ali. Então, você precisa intervir sobre cada um daqueles problemas. É super importante. Se você intervir sobre um só, você não vai garantir toda a sua pontuação na competência 5. E outra coisa, é uma proposta para intervir, não é uma proposta que vai resolver todos os problemas do Brasil. Então, por isso, tem que ser algo execuível e não algo utópico. Eu não posso, por exemplo, eu sempre exemplo básico, de repente um texto sobre educação, e eu falo assim, cabe ao governo comprar, enfim, fornecer computadores, tablets, enfim, para todos os alunos da rede pública do Brasil. Imagina que algo utópico realmente seria algo incrível? Seria algo incrível, mas é utopia. Não posso propor uma intervenção assim. Ele vai realmente tirar ponto de você. Falar, caramba, olha só, é algo execuível. Preciso de algo que esteja articulado ao que eu discuti, articulado aos meus problemas, a tudo que eu abordei. Algo execuível e algo detalhado. Então, é aquilo que a gente fala. Sempre colocar quem é o responsável, qual é a proposta, qual o objetivo dela, como que ela vai ser feita ali. Vai analisar a redação, então vamos mostrar isso para você. 0 ponto. Não apresenta proposta de intervenção ou apresenta uma proposta não relacionada ao tema ou ao assunto. Geralmente, o aluno erra isso. Ele coloca até a proposta, mas de repente não está relacionada. Ele trabalhou um problema ali no seu argumento e a proposta não tem nada a ver com aquele problema. É uma proposta de intervenção sobre aquele tema? Até é, só que não intervém sobre aquilo ali, então fica desconectado. Então, não fica relacionado àquilo que você trabalhou na sua redação. Isso é um problema. Por isso, a arvorezinha da gente realmente interligar. Eu tenho esse argumento aqui, como que eu intervenho nele? Se a gente não fizer esse esquema, essa arvorezinha do Dá uma se perde mesmo. Às vezes a gente tem uma proposta muito legal, só que ela não tem nada a ver com o nosso argumento. Então, esquece ela. Vamos colocar outra coisa aí. Senão a gente não vai conseguir pontos, tá? Não adianta enrolar. E 200 pontos, quem elabora muito bem a proposta de intervenção detalhada, relacionada ao tema e articulada à discussão
desenvolvida no texto. Então, essa pessoa, esse candidato à universidade, vai conseguir tantos pontos na proposta de intervenção. Então, muito cuidado com isso. O maior problema é não detalhar. Então, você só colocar: cabe ao governo fazer leis sobre o assunto. Então, propor algo que já exista. Ah, é preciso ter aula de matemática nas escolas. Ué, não tem? Claro, sim. Aí já algumas escolas têm greve, não sei o quê, mas não é o caso. Então, a gente precisa propor algo diferente, algo inovador, articulado ali com toda a discussão do nosso texto. Bom, então é o seguinte, vamos agora que a gente deu uma revisada geral nas competências. Mais uma vez eu falo, é muito importante você reveja essas competências, veja uma por situação, o que você está tirando 40, 80 ou 200, está tirando 200, continua dessa forma aí, por que está zerando, por que está medindo, melhorar. Então a gente sempre corrige as redações dessa forma, colocando ali, ó, na competência 1 você está tirando 80, por quê? Faça isso, tal. Competência 2, a mesma coisa. Isso é muito para garantir que a gente está crescendo realmente ao longo do ano, na nossa prática, para garantir a nossa super nota na prova do Enem. Bom, então o que a gente vai fazer? Vai analisar uma redação que tirou nota 1000, uma redação do Enem 2016, primeira aplicação, que foi essa proposta aí, ó. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então, esse foi o tema que você deveria abordar aí, que você deveria redigir sua redação do Enem 2016, primeira aplicação. Então, ele te dá alguns textos motivadores. Lembrando aqui que texto motivador, como o próprio nome diz, é usado para você ser motivado, para você, de repente, você nunca ouviu falar sobre aquele assunto, não fez uma redação sobre aquele assunto ao longo do ano, é tudo novo, faz pensar, te motiva a ter umas ideias. Se você copiar trecho do texto motivador, cada linha copiada vai ser desconsiderada. E a chance de você zerar é muito grande, porque nisso que você vai perdendo ali as linhas, seu texto vai ficando totalmente desconexo. Então, vai perdendo cuidado com isso, tá? A dica que a gente sempre dá é: nunca vou poder usar um dado do texto motivador? Claro que você pode. De uma forma inteligente, de uma forma que realmente você mostre para o corretor: olha, eu li, me motivei, usei isso aqui só para conseguir aprofundar ali meu argumento, só para de repente conseguir contextualizar tema, enfim, de uma forma inteligente. E geralmente eu falo para os alunos o quê? Usar o dado estatístico. Então, por exemplo, aqui ele deu ele deu 4 textos motivadores. Texto 1, 2 e 3 é todo o texto totalmente verbal. E aí, o texto 4, ele apresenta aí alguns dados estatísticos sobre a intolerância religiosa no Brasil. Então, sim, a gente poderia, por exemplo, avaliando só de uma forma bem genérica, ó. Fiéis de religiões afro-brasileiras são as principais vítimas de discriminação. Aí ele fala afro-brasileira, depois evangélica, espírita, e depois ele fala aí, ó, uma denúncia a cada 3 dias, 203 denúncias com religião não informada. Então, poderia, conforme os dados da Secretaria de Direitos Humanos, da Presidência da República, os fiéis da religião afro-brasileira são as principais vítimas. Sim, uma forma assim bem, sabe, correspondendo o que é o evangelho, correspondendo a um pouco mais da metade. A gente precisa avaliar de uma forma diferente, reescrevendo, coloca em forma de porcentagem, tira apenas um dado ali para você usar. Não adianta, se eu reescrever tudo, vai ser considerado como cópia do texto motivador. Então, muito cuidado. Por isso, a gente pode relacionar, por exemplo, essa parte, ó, 20% dos episódios relatados em 2013 envolveram violência física. Então, a gente pode colocar muitos casos relacionados, foram relatados, envolveram violência física. A gente tem como, sim, usar essas informações aí do texto motivador, claro, umazinha, se for necessário. O ideal é que você não precise usar, já que o ideal é que você tenha um repertório cultural aí já na sua mente, já na sua cabecinha, tá?
Então, vamos lá. O que a gente precisa fazer agora? A gente vai analisar essa redação pedacinho por pedacinho. Dividir em introdução, argumento 1, argumento 2 e a proposta de para a gente ver por que essa pessoa conseguiu tirar a tão sonhada nota 1000. E não foi difícil. Olha só, primeira coisa, eu vou mostrar para vocês que tranquila, que simples foi essa introdução. E, na verdade, ela fica um pouco mais rebuscada nos argumentos, nos parágrafos de argumentos, mas isso não significa nada. A gente poderia fazer de uma forma simples e da mesma forma conseguir o 1000. Como eu falei, o Enem, ele requer de você precisão vocabular, que você seja claro e objetivo. Não você ficar falando bonito para você ficar modo, nossa, agora eu vou usar travessão, ponto e vírgula, tudo na minha redação para mostrar que eu sei. Não faça isso, não se preocupe. Preocupe em fazer o básico e garantir ali a sua pontuação máxima em cada competência. Então, para começar, essa aluna ou esse aluno, não me lembro exatamente qual está disponível na internet essa redação, e ele já coloca título, lembrando que não é obrigatório. E outra coisa, não se estresse com o título. Primeira coisa é montar a arvorezinha, escrever a sua redação no rascunho. Depois, se você sobrou linha, sim, agora eu posso pensar em escrever o título. E mais ainda, cara, consegui fazer um circuito com título, finalzinho lá com o título, perfeito. Originalidade ganhou ponto, competência 2. Então, título você pensa no final. Não se preocupe com isso. E, de fato, perder uma linha que você, de repente, poderia aprofundar mais, detalhar mais sua proposta de intervenção, aprofundar mais algum argumento, só para colocar um título que não vai contar ponto, não vale a pena. Então, não pense em título na hora, tá? Escreva a sua redação, deixa o título para o final, só se sobrou linha e se dá para fazer um circuito como final. Senão, ele não vai ter importância nenhuma, não vai contar para absolutamente nada. E outra coisa, quando eu falo isso, o aluno acaba achando que quando eu faço um circuito com com a frase final, uma frase de efeito final, alguma coisa assim, acha que aí ele vai ser avaliado. Não, vai ser avaliado de uma forma geral, tá? Não vai ser seu título que vai ser avaliado, nem o título vai ser avaliado, dado ponto para isso. Ele não é obrigatório, então não pode ser avaliado para quem faz ou para quem não faz. Vai ser visto de uma forma geral como originalidade, tá? Então, se ele tiver erro de pontuação, erro de ortografia, alguma coisa, vai acontecer nada. Claro que você não vai deixar isso acontecer. Mas se tiver, não vai contar ponto. E não adianta também colocar o título fora da margem que você tem. De repente, o aluno, não. Para não perder linha, eu vou colocar um título lá em cima. Piorou. Nem vai ser lido porque não está dentro do espaço reservado para sua redação. Então, esse aluno colocou o título, ok, tolerância na prática. Ele fala depois de tolerância, afinal, o tema é sobre isso, caminhos para a intolerância religiosa, e aí no final parece que ele faz alguma coisinha sobre tolerância. Na verdade, eu achei sem graça esse título. Vamos lá. Ele começa de uma forma básica. Constituição Federal de 1988, toque simples. Ele faz essa redação, essa introdução, naqueles 3 passozinhos que nós trabalhamos no projeto Redação Receita de Bolo, que é contextualizar, problematiza e coloca sua tese explícita. Então, ele fala assim: a Constituição Federal de 1988, norma de maior hierarquia no sistema jurídico brasileiro, assegura a todos liberdade de crença. Pronto, contextualizou de uma forma bem mais basal e impossível. Entretanto, olha aqui, ó, sempre colocando o quê? Um recurso coesivo. Entretanto, frequentes casos de intolerância religiosa mostram que os indivíduos ainda não experimentam esse direito na prática. Então, ele deu uma problematizada aí, colocou que a Constituição assegura liberdade. Entretanto, no entanto, contudo, frequentes casos de intolerância mostram que os indivíduos não experimentam esse direito na prática. Com efeito, olha aí, recurso coesivo, um diálogo entre sociedade e Estado sobre os caminhos para combater a intolerância religiosa é medida que se impõe. Meio que assim, uma tese
Eu sempre falo, cara, tá difícil de fazer, de caramba, qual é o meu ponto de vista? Vê se você consegue encaixar isso. Vê se você consegue colocar sociedade e Estado devem ser protagonistas no combate ao preconceito, ao racismo, à homofobia, enfim, seja. É uma dica que na hora do desespero a gente pode colocar. Claro que a gente vai ter que argumentar sobre isso, mas na hora do desespero a gente consegue, pelo menos, colocar a tese e depois começar a argumentar, defender esse ponto de vista. Então, com essa tese aí, ó, com feito um diálogo entre sociedade e Estado sobre esses caminhos à medida que se impõe, o que ele vai precisar falar no argumento? Justamente algo sobre a sociedade e algo sobre o Estado. Aí não tem jeito. Senão ele não vai conseguir defender a tese dele. A tese dele foi essa, ele precisa agora argumentar para defender ela. Então, ele precisa sim, lá nos argumentos, falar sobre a sociedade na questão da intolerância religiosa e o Estado na questão da intolerância religiosa e depois propõe intervenção sobre aquilo ali. Então, produção perfeita, simples, aquela introdução que todo mundo consegue fazer sem precisar fazer aquelas palavras difíceis, coisas absurdas, nada disso. Introdução completa, com tudo que precisa e bem fácil, bem tranquilinho. Bom, então agora vamos ver a primeira argumentação desse aluno. Vamos lá. Já começa bem, fato. E coloca aqui, em primeiro plano, então, faça isso, certo? Ele já coloca, em primeiro plano, é necessário ele diz, em primeiro plano, é necessário que a sociedade não seja uma reprodução da casa colonial, como disserta Gilberto Freire em Casa Grande Sala. Olha que show que ele faz. Por que ele faz isso? Competência 2. Ele quer ganhar ponto na competência de número 2, então ele vai falar, cara, vou colocar agora. Então vamos lá com o que ele fez, o primeiro argumento. Já começou muito bem. Ele começa aqui, ó, curso coesivo. Em primeiro plano, em primeiro lugar, tá? Então é bem bacana colocar isso aqui. Bem, aí anota isso. É necessário que a sociedade não seja uma reprodução da casa colonial, como disserta Gilberto Freire em Casa Grande Senzala. Olha que maravilhoso que ficou esse tópico frasal. Já contou ponto aí para a competência 2, já usou uma outra área de conhecimento, foi a questão do Gilberto Freire. E também, lembrando lá sobre a tese dele, que ele fala que é a questão que envolve aí sociedade e Estado, ele já começou a falar sobre sociedade aí. Então, beleza, já tá meio que a ver no negócio. Aí vamos lá. Ele fala aqui, ó. O autor ensina que a realidade do Brasil até o século XIX estava compactada no interior da Casa Grande, cuja religião era católica, e as demais crenças, sobretudo africanas, eram marginalizadas e se mantiveram vivas porque os negros lhe deram aparência cristã, conhecida hoje por sincretismo religioso. O que eu falo sobre esse período? Não faça um período longo assim. Claro que foi um período incrivelmente bem escrito, mas o risco da gente errar, uma concordância, cometer um erro desse é muito grande. Então, evite. Eu aí conseguiria fragmentar esse período todo em 2 períodos para evitar isso, tá? Então, aí ele colocou ó, os travessões da forma que tem que ser colocada e mais aqui em cima, se você quiser falar sobre o nome de uma música, o nome de um livro, o nome de um filme, enfim, citar alguma coisa dessa, você tem que colocar 5 aspas, assim como ele fez, ok? Então, ele colocou aqui, ó, Gilberto Freire precisa estar entre aspas? De forma alguma. Essa é a pessoa, é a minha autoridade que eu quero falar. Então, eu falo de Aristóteles, Albert Einstein, de Drauzio Varela, de quem eu quiser, não precisa colocar entre aspas. Mas a obra dessas pessoas, sim. Ou um filme que eu quero citar,
preciso, tá? Uma peça teatral com o nome O Mágico de Oz, um exemplo, tá? Assim, entre aspas, tá bom? E aí ele fala, no entanto, então olha que legal, sempre coesivo. Não é razoável que ainda haja uma religião que subjugue as outras, que deve, pois, ser repudiado em um Estado laico, a fim de que se combata a intolerância de crença. Então, ele já fez aqui uma substituição também legal. Se a gente ficar o tempo inteiro falando intolerância religiosa, tolerância religiosa, tolerância religiosa, ele colocou intolerância de crença, tá? Modificou, já é uma outra coisa, é um sinônimo, e tá ótimo. Mas nem ama isso, que você realmente use outras palavras, outras formas para evitar a repetição. Então, a gente sempre fala, para de ficar o tempo inteiro colocando. Quer falar sobre jovem? Jovem, 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 jovem. Você pode falar população juvenil, indivíduos com idade entre tal e tal. Assim como o Brasil, o tempo inteiro colocando Brasil, Brasil, Brasil. Não, fala país, terra brasileira, nação tupiniquim, nação verde e amarela. Tudo isso, tudo cabe e fica bem legal no texto também. Então, aqui ele fez o quê? Tópico frasal mais aprofundamento. Pronto, simples assim. Fala a de colocar uma citação, até sei, eu consigo gravar assim, várias frases de Aristóteles, de Bauman, enfim, várias citações, mas eu não consigo depois encaixar na minha redação. Então você tem que ver o que você. Qual é a sua intenção de colocar aquela frase. Aquela ótica, aquela ideia que está sendo defendida naquela frase que você citou ali, naquela citação filosófica, aquela citação do sociólogo, que seja, você vai usar para rebater, ou seja, você vai usar e começar agora a falar alguma coisa adversa, ou você vai falar, realmente isso ainda acontece, como que você quer fazer? Primeira coisa, aqui nesse caso, ele está falando, é necessário que a sociedade não seja uma reprodução da casa colonial como de certas e tal. Se eu colocasse, por exemplo, conforme, segundo o sociólogo, tal, isso, sob tal ótica, ou seja, agora eu vou rebater, tá? Então, posso usar sob tal ótica, ou então até o próprio nesse sentido, tudo isso vai fazer com que você consiga encaixar a ideia que você colocou, a citação que você colocou, na sua defesa do ponto. Então, sob tal ótica, nesse sentido, nesse cenário, consegue fazer com que a sua citação ali comece a ser encaixada no seu texto e você consiga fluir ali no resto do argumento, tá? Então, também anota essa dica. Então, é o seguinte, eu posso falar, por exemplo, na questão da crise hídrica. Quero citar Luiz Gonzaga, a música Asa, coisa, enfim, agora, mas eu falo, a seca é muito evidente no sertão, conforme já dizia Luiz Gonzaga em sua canção, tal, entre aspas. No entanto, essa seca também é evidente, tal seca também é evidente em outros locais do país. Segue prática. Colocar ali, o mais importante é saber o que colocar. Excitação de filósofo. Não existe, já falo logo de antemão também, não existe uma frase que caiba para todo mundo. Nossa, essa frase aqui, qualquer tema, desde o tema de ordem sociocultural até sim, eu consigo. Nunca vi uma frase, uma citação. Você saber pelo menos uma frase que tem a ver com educação, uma sobre política, ideal aí de alguém importante. Então, por exemplo, Kant, histórias aí, o Bauman, precisa saber Aristóteles, é mega importante, sabe? Essa frase assim, Gilberto Freire é um cara muito importante na área de educação, fica bem legal também, tá? Então não tem jeito, isso a gente só consegue fazer com treinamento. Vamos então passar para
o próximo parágrafo de argumento. Vamos lá, argumento 2. Já começa de novo fazendo o quê? Ligação coesiva. Outra parte. Ele começou lá com o em primeiro plano, se eu não me engano. Então, poderia colocar assim, ademais, outros, ou até o próprio em segundo plano, tá? De outra parte, o sociólogo Zygmunt Bauman defende na obra Modernidade Líquida, então lembrando aí que eu falei, tá vendo? Colocou a obra, colocou o nome de filme, colocou o nome de livro, entre aspas, sempre. Ele nem precisava colocar esse cara, porque ele já garantiu a competência 2 quando ele citou Gilberto Freire lá em cima, mas ele quis aí ostentar na sua citação. Excelente. Na obra Modernidade Líquida, que o individualismo é uma das principais características e o maior conflito da pós-modernidade, consequentemente, parcela da população tende a ser incapaz de tolerar diferenças. Novamente, fez um período longo, coisa que eu falo, só faça se você tiver total certeza. Se tiver, a gente consegue fragmentar isso aí em 2. Esse problema, tal situação, tal cenário. Esse problema assume contornos específicos no Brasil, onde, apesar do multiculturalismo, há quem exija do outro a mesma postura religiosa e seja intolerante àqueles que dela divergem. Intolerante nesse sentido, o caminho possível para combater a rejeição à diversidade de crenças, olha que interessante, já não está mais usando intolerância religiosa, já colocou rejeição à diversidade de crenças. Outra coisa, outra jogada que ele fez. É desconstruir o principal problema da pós-modernidade, segundo Zygmunt Bauman. Não precisava colocar de novo, tá? Individualismo. Ok? Então, excelente. Fechou aí. Agora, fechou muito bonito com a citação duas citações de Gilberto Freire e do Bauman. Então, ficou excelente. Eu acho que essa obra Modernidade Líquida você consegue também. O Emily Durkheim também consegue falar sobre o corpo biológico. Umas coisas aí que a gente são peças-chave que a gente consegue citar de uma forma mais fácil, digamos assim, tá? Mas a gente, é claro, não dá para ficar decorando frases enormes, não precisa fazer sempre uma citação direta. Você pode só pegar a ideia dele e colocar de forma indireta. Lembrando que direta você vai colocar entre aspas, direta não, porque como se estivesse parafraseando, escrevendo aquela situação ali, aquela citação, tá? Então, excelente argumento, colocou o tópico frasal, aprofundou, pronto, perfeito, competência 2, competência 3, competência 4, tá arrasando aí nos livros. Então, excelente. Isso que nota minha. Vamos então passar para a tal da proposta de intervenção, que ele fez também de uma forma bem simples. Assim como ele fez a introdução, ele fez a proposta de intervenção também de uma forma simples. Eu achei excelente isso. Ele deu uma rebuscada nos argumentos. A gente conseguiria reescrever esses argumentos mais simples, sim. E ainda continuando aí com nossos 200 pontos de cada competência. Eu já falei, falo mais uma vez, não precisa estar escrito de uma forma difícil, de uma forma bonita. Assim, tá claro o objetivo correto, tá? O Enem quer de você. Vamos lá, qual a proposta que ele usou para intervir sobre tudo que ele trabalhou aí? Ele começa com urge, portanto, retomando a tese. Então, olha que interessante, tá? Retomando a nossa tese, pra gente dizer, ó, já fiz tudo aqui, já introduzi, já argumentei, defendi o meu ponto de vista, agora eu vou finalizar a minha redação. Retomo minha tese e pronto. Caminho para a proposta de intervenção. Então, ele colocou, urge, portanto, indivíduos e instituições públicas cooperem para mitigar a intolerância religiosa. Então, olha que lindo, ele usou essa palavra, que talvez você... Mitigar, que é atenuar, reduzir, minimizar, a gente pode usar essas palavras sem problema nenhum, mas é claro que se a gente colocar essas bonitinhas, dá um charme a mais na nossa... Poderia colocar, é necessário, portanto, tá? Retomou a tese, porque lá em cima ele falou sobre sociedade e Estado. Então, aqui ele fala indivíduos. Ó, deu outro nome aos caras. E aí começa. Cabe aos cidadãos
sempre de forma imperativa, não é? Os cidadãos poderiam, não. Você está propondo, então vamos lá, cabe ao, tem que ser de uma forma imperativa. Cabe aos cidadãos repudiar a inferiorização das crenças e dos costumes presentes no território brasileiro. Então, quem é o responsável por essa proposta? Cidadãos. Perfeito, totalmente relacionado à tese dele, ao que ele trabalhou, porque ele falou que um dos problemas é a própria população, sociedade, cidadãos. Repudia a inferiorização das crenças. Essa é a proposta que ele quer. Como? Por meio de debates nas mídias sociais, capazes de desconstruir a prevalência de uma religião sobre as demais. Excelente, anota isso aí. Se tiver alguma coisa nesse sentido, você pode propor algo assim, cidadãos com a escola, com o apoio da escola, com do Ministério da Educação, enfim, consegue colocar isso aí que ficou bem interessante, que é o de debates nas mídias sociais, e ao mesmo tempo algo simples. Pronto, você vai usar de repente o Twitter para debater para a questão da tolerância religiosa e desconstruir a prevalência de uma religião sobre as demais. Super interessante, uma proposta aí totalmente relacionada à parte da sociedade. Ao Ministério Público, olha aí agora o que ele faz, coloca para quem propor, governo, a pública, por dois caras que ele trabalhou lá no início. Ao Ministério Público, por sua vez, compete promover ações judiciais pertinentes contra atitudes individualistas ofensivas à diversidade de crença. Então, tem Ministério Público fazer o quê? Promover ações judiciais pertinentes. Então, fez de uma forma simples, mas ficou detalhado, ficou bem. E aí ele finaliza. Assim, observada a ação entre população e poder público, alçará o país à verdadeira posição de Estado democrático de direito. Então, também poderia fazer essa mesma finalização aqui na segunda aplicação dele em 2016, que foi Caminhos para o Combate ao Racismo. Ou então, se aparecer alguma coisa relacionada à homofobia, por exemplo. Tudo isso está relacionado ao Estado Democrático de Direito. Então, em finalizar essa, ele não fez uma frase de efeito final, não fechou circuito, mas também nem precisava. Ele usou dois argumentos muito bem defendidos, colocou uma citação aí em cada um, diferente em cada um, não precisa, um só basta. E finalizou e colocou até o título que também nem precisaria, porque o título dele não está relacionado, não fechou, por exemplo, o texto com o final do seu parágrafo de proposta de intervenção, então nem precisaria do título. Ele colocou, sobrou uma linha lá, seja feliz. Tem gente que fica, não, se eu não colocar, eu não vou. Tá bom, não coloca, mas pensa só no final. A pessoa quer começar pelo título, nossa, já começar assim, sabe, coisa bem, começar a redação de forma incrível, para o cara já olhar com os olhos diferentes. Não pense assim, porque isso não vai acontecer, tá? É claro que a gente começando logo contextualizar de uma forma diferente, algo fora do clichê, fora do senso comum, algo original, isso vai fazer com que a pessoa chame a atenção, claro. Mas ele vai avaliar todas as independente de ser super original. Se você não tiver feito o que tem que ser feito, não, tá? Bom, então é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham tido anotado aí tudo que eu falei. A gente sempre vai fazendo várias anotações, sempre vai dando dicas ao longo das aulas. Se você gostou, deixe seu like aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações. A gente vai estar fazendo daí agora direto, porque o Enem está chegando. Já está mais do que na hora de você começar a praticar a redação. Então é isso. Espero que isso tenha ajudado a sua preparação. Obrigada a você. Tchau.